Ontem saiu mais uma decisão judicial, uma liminar. A liminar é uma decisão temporária, tem vigência enquanto não é cassada, que pode ser referendada pelos demais ministros do Supremo. No caso, uma liminar, como se chama, ad referendum do plenário, isto é, que vai ser submetida em algum momento ao plenário. Mas é a segunda derrota judicial importantíssima que sofre o governo Bolsonaro no Supremo relacionada à crise do coronavírus. O presidente entende, se quiser, aquilo que o Supremo está acenando, aquilo com que o Supremo está acenando ou não, né? Pode ouvir o que eu estou falando ou pode ouvir aqueles que estão dizendo: não dá bola não, presidente, vamos botar para quebrar. O futuro dirá. Vamos lá. É isso, você falou, é a segunda derrota em pouco mais de uma semana do governo no Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia que o Bolsonaro voltou a criticar os governadores, o fechamento do comércio lá no pronunciamento oficial, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo decidiu que os governos estaduais e municipais têm autonomia para determinar o isolamento social. Como você explicou mais cedo, Reinaldo, o ministro concedeu uma liminar a uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental de autoria do Conselho Federal da OAB. A ordem fez 2 pedidos. O primeiro, que o presidente da República seja impedido de interferir em decisões tomadas por governadores e prefeitos para proteger a população da contaminação. E segundo, que obrigue o presidente a tomar uma série de medidas em face da crise do coronavírus. Olha aqui, eu escrevi 2 longos textos no blog a respeito, e é importante que você entenda o que está em curso. Vamos lá. Também esta ação é a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, se não a DPF. Isto é, você pede ao Supremo uma liminar que garanta o cumprimento daquilo que se chama, então, um preceito fundamental, algo que seja fundamentalmente garantido pela Constituição. E aí acontece uma coisa curiosa. Vejam só. Vamos lá. A OAB, o Conselho Federal, entrou com pedido liminar para 2 coisas, né? Para que o presidente seja impedido preventivamente, isso é importante, de tomar decisões, né, que contrariem o preceito constitucional. E o segundo pedido da OAB foi para que ele tomasse uma série de medidas. Aí o ministro Alexandre, disse: olha, prescrever medidas para o presidente é descabido. O presidente tem, né, ele tem a prerrogativa de adotar essa ou aquela medida de acordo com o que lhe garante a Constituição. Agora, impedi-lo de fazer determinadas coisas, aí sim, se estas coisas ferem o fundamento constitucional. Sempre que se entra com uma ação de natureza constitucional contra o governo federal, a Advocacia Geral da União é chamada a se manifestar, a, digamos, defender o governo. O André Mendonça, que é o advogado-geral da União, ele mandou a resposta para o Alexandre, para o Supremo, dizendo: olha, o presidente da República em nenhum momento assinou qualquer documento ou tomou qualquer atitude contra o isolamento social. Olha que curioso. Não, tudo que o governo assinou está de acordo com o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde prevê o isolamento social. E vocês vão de me perguntar: mas isso não é verdade? É. E aí está o problema. O governo está evitando assinar coisas que possam vir a ser consideradas crime de responsabilidade, e o presidente se limita a falar coisas.
e a mover cordas aqui e ali que contrariam a determinação dos governadores. Eles conseguiram encontrar um interstício, eles conseguiram encontrar um espaço que, ao mesmo tempo, respeita a determinação constitucional de proteção à saúde, mas que também desrespeita, via discurso, pregação. Reinaldo, o Augusto Vale acabou de me mandar aqui, porque o presidente Jair Bolsonaro, nesse instante, faz a famosa live, né? E ele acabou de falar justamente sobre esse assunto, disse que a decisão do STF diz respeito aos estados, sobre o que disse o STF, a responsabilidade é do Estado, é dos estados e não do governo federal, e aspas para o presidente, se está insatisfeito, vai reclamar com o governador. Tá aí. Então, quando ele se refere às ações de limitação de ir e vir e não sei o quê, ele diz, isso é coisa do governador. Eu sou contra. Só que a diretriz do Ministério da Saúde também é essa. E aí, o Alexandre Moraes escreveu, é juridicamente possível a utilização do presente mecanismo de jurisdição constitucional, pois caberá preventivamente, sim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de se evitarem condutas, presta atenção, condutas do poder público que estejam ou possam colocar em risco os preceitos fundamentais da República, entre eles a proteção à saúde e o respeito ao federalismo e suas regras de distribuição de competências, consagradas como cláusula pétrea da Constituição Federal. Pois, como salientado pelo decano Celso de Mello, isso acontece se tiver a injustificável inércia estatal ou um abusivo comportamento governamental. Este comportamento do Bolsonaro é claramente abusivo. Vamos ver até quando ele vai seguir nessa. A liminar concedida pelo Roberto Barroso impedindo aquela campanha O Brasil Não Pode Parar, deixou claro que não fazer a medida de distanciamento social não é uma opção. Disse ele, à ciência, à Organização Mundial da Saúde, ao Ministério da Saúde. Portanto, o presidente não dispõe da opção de não seguir o distanciamento. Isso não é opção. Isto seria uma agressão à Constituição. Portanto, essa campanha não pode, e dá liminar. E ao dar essa liminar, o Roberto Barroso está dizendo que não pode fazer o poder público. E a mesma coisa faz o Alexandre de Moraes quando diz, não, o presidente não pode ir lá desfazer o que o governador fez. Porque não seguir, de novo, a OME não é uma opção. Agora, é opção o presidente ficar discursando o tempo inteiro e incitando a população contra as medidas? É algo a ser pensado, né? Eu acho que o presidente está cavando problemas para ele no futuro. Mas ele não precisa me ouvir, né? Ele que ouça lá a turma dele.